aleluia. Teu é o reino para sempre. Teu é o reino, Senhor. O reino da minha vida. Será que você pode dizer isso? Que o reino da sua vida, meu irmão, o reino da minha vida é do Senhor. Jesus, Tu és o rei da minha vida. Tu és o rei, Senhor. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Porque o Senhor cuida de nós. Porque o Senhor é bom pastor, que dá a sua vida pelas suas ovelhas. O Senhor é o rei que cuida dos seus cidadãos. Oh, Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada. Você pode se sentar agradecendo ao Senhor nessa noite. Nessa noite, oh Senhor, que louvor abençoado, amém, irmãos? Que tempo bom de louvarmos ao Senhor e pedir que o reino do Senhor venha, que o reino do Senhor se estabeleça, que o reinado dele seja permanente na nossa vida. Na semana passada nós falamos sobre o reino de Deus, nós aprendemos aqui sobre o reino, aprendemos como entrar nesse reino, como ser cidadãos desse reino, aprendemos que é um reino presente, mas também que será um reino futuro, e muita coisa nós aprendemos. Quem estava no domingo passado, levanta a mão. Oh, glória! Você que está em casa, se você não viu a pregação da semana passada, eu convido você para assistir, porque vai de encontro ao que eu vou ministrar nesse momento. O título da mensagem de hoje é o cristão de ponta cabeça, porque nós vivemos num reino de ponta cabeça. O reino de Deus é um reino invertido, é um reino de cabeça para baixo. Então, assim como um reino é de cabeça para baixo, os seus cidadãos também são de ponta cabeça. E eu quero falar sobre os 8 sinais que acompanham o cristão. Então você pode já abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5. E uma vez que nós compreendemos esse reino, hoje nós vamos aprender sobre as características, sobre sinais que acompanham esses cidadãos, esses cristãos desse reino. Nós vamos ler um texto onde Jesus, ele escreve, ele fala, ele ensina alguns princípios desse reino. A lei que Jesus estabelece não é uma lei exterior, não é uma lei como uma lei civil, como a gente tem a lei brasileira, né? A Constituição brasileira. Não, o que Jesus ele vem aqui ensinar, ele vem trazer na palavra, é uma conduta que todo cristão precisa ter gravada no coração. É a forma que todos precisamos viver em nosso dia a dia a partir de nosso interior, não apenas no exterior. É uma ética absoluta no reino de Deus, que algumas pessoas elas acham que precisam afrouxar essas regras para que a massa aceite. Mas não foi o que Jesus fez. Jesus ele não afrouxou as exigências da lei. Na verdade, ele as intensificou. Ele deu um novo significado, deu um novo sentido. Por exemplo, aqui humanamente, você precisa às vezes prestar contas diante de um juiz, de acordo com as suas ações, às vezes das suas palavras. Hoje, né, se a gente fala um negócio errado na internet, a gente pode ter que prestar conta diante de um juiz. Mas no reino de Deus, nós vamos prestar conta das nossas ações? Vamos. Vamos prestar conta das nossas palavras? Vamos. Mas nós também prestaremos conta das nossas intenções, das nossas motivações, daquilo que está no fundo do nosso coração. Porque Deus, ele não julga pela aparência, mas ele julga pelo interior, pelo que está dentro de nós. Então você concorda comigo que isso é algo muito mais profundo,
e algo muito mais forte do que uma lei civil ou do que uma lei cerimonial. Por exemplo, na Bíblia, você vai encontrar diversos textos que vai te ensinar que se você odiar alguém, é como se você estivesse matando aquela pessoa no seu coração. Se você olhar para uma mulher com pensamentos impuros, com desejos de possuí-la, você está adulterando no seu coração. E aí você estará pecando. Então Deus, Jesus, nesse texto, aqui nesse texto que nós vamos ler, Ele vai intensificar. Ele vai dizer, olha, Deus, Ele vê a profundeza do nosso ser. Ele não nos julga pelas nossas aparências, pelas nossas coisas externas, e sim pelo nosso interior. Então, vamos comigo em Mateus 5, a partir do versículo 1. Eu vou ler na versão NAA. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Será que você pode colocar sua mão no coração? Senhor, eu coloco, Pai, as nossas vidas, a nossa mente diante da Tua presença, Pai, que essa palavra venha nos alimentar, nos encher. Deus, que o Teu Espírito Santo venha agir nessa noite com toda a liberdade que a Ele pertence, Senhor. Venha nos encher nessa noite, que possamos sair todos aqui totalmente transbordantes de Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Existem algumas versões que ao invés de estar bem-aventurado, você vai encontrar felizes, porque aqui a palavra que está no original dá a entender essas duas palavras, tanto bem-aventurado como felizes. E aqui eu vejo que Jesus ele está estabelecendo um novo sentido, um novo significado de felicidade. As bem-aventuranças, elas enfatizam 8 sinais de conduta cristã, do caráter cristão, especialmente em nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento com os nossos irmãos. E nesse texto a gente vê bem-aventurado, bem-aventurado, ou na sua versão está felizes, 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 felizes. A felicidade aqui que Jesus está falando é uma felicidade que consiste no seu relacionamento com Deus, é uma felicidade que consiste no seu relacionamento consigo mesmo, e é uma felicidade que consiste no seu relacionamento com seu irmão, com o seu próximo. E essa felicidade que ele vem nos ensinar nessa noite parece meio que um paradoxo, que nós vamos falar sobre esse paradoxo daqui a pouco. É uma realidade interna. Às vezes nós não temos motivos para sorrir, nem para gargalhar exteriormente, mas por quem somos e por quem Deus nos faz ser, nós temos motivos de sermos felizes, de sorrir. A verdadeira felicidade não é apenas uma promessa para o futuro, mas é uma realidade do presente. Bom, a felicidade, Jesus ele quer tirar o seu olho da felicidade externa, da alegria externa, da alegria momentânea, da alegria passageira,
e Ele quer estabelecer sobre você razões que, ainda que você não tenha motivos para sorrir, você vai sorrir por causa da sua fé, por causa da sua convicção que existe um Deus que trabalha enquanto você dorme. Existe um rei que está reinando sobre a sua vida. E a palavra diz que você não precisa se preocupar com a comida do amanhã, que você não precisa se preocupar com o vestir, porque Deus dá comida aos pássaros, Deus dá de vestir as flores. Como que não vai cuidar dos filhos? Você é filho, Deus cuida de você. Então existe uma razão interna para a felicidade de Deus estabelecida na sua vida. E agora que nós entendemos essa felicidade estabelecida por Jesus em cada início de versículo, nós vamos entender melhor que cada bem-aventurança ou cada felizes existe uma recompensa. Então o reino de Deus, ele é parecido um pouco, vamos dizer assim, com a nossa vida comum. Porque a gente planta e a gente colhe. Talvez essa palavra recompensa para muitas pessoas seja uma palavra meio estranha, meio ruim, né? Tem pais que trabalham recompensa com seus filhos, tem pais que não trabalham recompensa com seus filhos. Mas a vida é feita de recompensas. Por exemplo, pega uma pessoa que viveu 30 anos da vida dela fumando. Como está o pulmão dessa pessoa? Como estão os dentes dessa pessoa? Pega uma pessoa que viveu 30 anos sem fumar. Como estará o pulmão dessa pessoa? Porque a vida, ela é feita de ou recompensas ou consequências. A vida é assim. E no reino de Deus também é assim. Jesus está falando, olha, o reino de Deus tem as suas recompensas. Que não é como a gente imagina muitas das vezes. Talvez a recompensa de Deus para nós não é aquilo que a gente quer estabelecer, mas não deixa de ser uma recompensa. Então, 8 sinais que acompanham o cristão, e nessa noite eu quero que a gente junto faça uma autoanálise. Nós vamos nos autoanalisar cada um dentro do seu coração. Nós vamos olhar esses sinais que Jesus nos deu e vamos olhar para a nossa vida, a saber se esses sinais estão na nossa vida, se nós vemos esses sinais na nossa vida. E se por acaso você não vê esse sinal na sua vida, fique calmo, que no final a gente ora e você vai passar a ver esse sinal na sua vida. Porque a vida com o Senhor é um constante crescimento, um constante melhorar. E Deus vai nos dando a cada dia aquilo que nos falta. Ele vai nos acrescentando. E isso é maravilhoso. Então, o primeiro sinal que acompanha o cristão, vamos lá no versículo 3, que diz assim: Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E muita gente às vezes se apega ao pobres em espírito e acha que Jesus está falando aqui, olha, meu querido, seja pobre, necessitado, não tenha casa própria, não tenha carro, passe necessidade. Não é isso que Jesus está falando aqui. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com posse, não tem a ver com nada que seja exterior, mas tem a ver com o interior. Jesus, ele aqui está querendo dizer assim, olha, seja, querido, feliz ou bem-aventurado são aqueles que são pobres em espírito, que não têm arrogância no coração, que não se colocam acima das outras pessoas, que não têm soberba, que não se acham melhor. Porque às vezes, irmãos, dentro da igreja, as pessoas têm esse sentimento oculto no coração. Porque ora muito, porque lê muito, porque vai no monte, porque, eu não sei, porque jejua. E aí ela começa a se achar melhor do que as outras pessoas. Ela começa a se sentir superior.
E ela começa a olhar o outro, de repente sofrendo alguma coisa, e começa a julgar, dizendo: "Ah lá, está sofrendo porque está com algum pecado incubado. Porque se não tivesse, não ia estar passando por isso." Mas não, Jesus está falando aqui, olha: bem-aventurados, felizes são vocês, pobres em espírito, porque é de vocês o reino de Deus. Em outras versões você vai encontrar, em vez de pobres, humildes. Tem versões que você vai dizer, vai encontrar bem-aventurados humildes em espírito. É a mesma coisa. Porque humildes e pobres aqui está falando do seu eu interior. Está falando que às vezes nós temos um eu dividido, né? Às vezes você fica naquela guerra, metade de você se acha, a outra metade de você não se acha, e você fica naquela guerra entre a superioridade e a inferioridade. E Jesus está falando que o primeiro sinal é a identidade. Por que, Isadora? Porque Jesus está falando aqui, olha, vou colocar nas minhas palavras: felizes os que sabem quem verdadeiramente são e reconhecem a dependência a Deus, os convictos de que são pecadores e, portanto, não ocultam isso diante de Deus. Então, o primeiro sinal é que você precisa ter a sua identidade firmada em Deus. Você precisa compreender que sim, você é um pecador. Sim, você vai pecar mais de uma vez por dia. Mas você precisa entender que você também é filho de Deus. Às vezes a gente se apega ao que sou pecador, e esse pensamento te leva para a autocomiseração, esse pensamento te leva para a inferioridade, esse pensamento te leva mais para as coisas pecaminosas do que para as coisas santas. Esse pensamento às vezes te afasta mais de Deus. Então você precisa saber quem você é em sua integralidade, se é que existe essa palavra. No seu eu inteiro, você precisa entender que você é pecador, sim, mas que você é filho de Deus, sim, e que você também é servo. Então, para que você tenha esse reino, você precisa ser pobre em espírito. Você precisa ter a sua identidade firmada no Senhor. Você precisa se esvaziar de si mesmo e se encher de Deus, para que você não perca quem você é, para que você não troque a sua bênção por um prato de comida, para que você não barganhe, para que você não perca o reino de Deus. Porque aqui fala: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Então você é filho, você é servo, você é pecador, e o reino de Deus é seu. E nessa noite, Deus está convidando você a se arrepender dos seus pecados. Nessa noite, Deus está convidando você: se arrependa dos seus pecados. O melhor exemplo a respeito de identidade que eu tenho para te dar está em Lucas 18:13, que diz assim: o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Enquanto o outro, se você continuar lendo o texto, você vai ver o outro, o fariseu, estava: Senhor, muito obrigada, porque eu não sou igual a esse publicano que está aqui ao meu lado. Ele se achava, ele tinha um espírito altivo, uma vaidade, uma soberba dentro de si, que se colocava acima das outras pessoas.
Mas Jesus está aqui nos ensinando a nos esvaziar de nós mesmos e nos encher do Senhor. E o segundo sinal que acompanha o cristão está no versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa bem-aventurança, peraí só um minuto. É nessa bem-aventurança que nós vemos o maior paradoxo que eu falei sobre a felicidade. Vamos ler assim: felizes os que choram, porque serão consolados. A concepção de que felizes são os tristes opõe-se a tudo que conhecemos, não é? Como assim felizes são os que choram? Como assim felizes são os tristes? Jesus diz: felizes os tristes, consolados serão os que choram. A ideia principal do texto é: bem-aventurado o homem que está desesperadamente entristecido por seu próprio pecado. Então, o segundo sinal é o arrependimento. O primeiro sinal é muito junto com o segundo sinal. Porque para você se arrepender, você precisa primeiro saber quem você é, reconhecer o seu pecado, reconhecer os erros que você cometeu diante de Deus. E o segundo sinal é o arrependimento. É esse choro, essa dor. Eu não sei quando foi a última vez que você chorou desesperadamente diante de Deus por causa de um pecado que você cometeu. Quando foi a última vez que você veio aqui para frente, ou você ficou na sua cadeira e você se ajoelhou e você reconheceu: Deus, me perdoa, ou ai de mim que sou pecador. Porque esse sentimento, esse saber, esse arrependimento que o Espírito Santo traz, ele precisa trazer nas nossas vidas mais. Porque nós olhamos e nós vivemos essa vida, e nós temos essa coisa: Deus perdoa, amém, Deus perdoa. Mas a gente precisa sentir. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento, e eu quero que você imagine a pessoa mais santa, mais pura, mais imaculada. Eu quero que você pense em Deus, o ser mais puro, mais santo, mais imaculado, mais perfeito. Agora eu quero que você lembre de um pecado que você cometeu. Eu quero dizer que Deus está ali do seu lado, vendo você pecar. Você não está sozinho. Você não está sozinho como você pensa que às vezes você está sozinho no seu quarto, sozinho no banheiro, sozinho na sua sala, sozinho no quarto de hotel, ninguém está te vendo. Não, Deus, o ser mais puro, está vendo você. Ele está vendo você pecar. Ele está vendo você fazer aquilo que você não deveria estar fazendo. Pode abrir os olhos. Agora eu quero dizer para você que você pecou diante desse Deus, e depois veio para a igreja, ou continuou no seu casamento, ou continuou na vida como se nada tivesse acontecido. Mas hoje é noite de quebrantamento. Hoje é noite de pedir perdão, de se arrepender, porque Deus viu onde você estava. Eu não vi, talvez ninguém aqui viu, mas Deus viu. Deus vê todas as coisas. Deus. E nós precisamos sentir. Bem-aventurados os que choram. É um choro espontâneo, espiritual, pelo nosso próprio pecado. E também os intercessores aqui entendem que às vezes Deus, Ele te dá um choro e um sentimento de intercessão pelo outro,
pessoas choram e as pessoas pedem perdão pelo pecado do outro. Talvez você já tenha visto aqui alguém nesse altar pedindo perdão pelo pecado da igreja, ou pedindo perdão pelo pecado dos que estão lá fora. Às vezes o Espírito Santo nos conduz a isso. Infelizmente, tem muitos que ao invés de estar chorando pelo pecado, estão se alegrando no pecado. Mas eu quero dizer para você que você, como cristão, se por acaso você está se alegrando com o seu pecado, isso é algo muito sério, porque Jesus entregou o sangue dele na cruz por causa do seu pecado, e era para você estar chorando, era para você estar se arrependendo diante dele. E se você está se alegrando, imagina, você está se alegrando com o sofrimento de Jesus na cruz? Como se o sofrimento dele não tivesse valido nada, não significasse nada. Nessa noite você está aqui e você pode estar pensando assim: o que eu vim fazer aqui? Eu quero dizer para você que Deus trouxe você aqui porque ainda é tempo de chorar perdão pelo pecado, porque um dia pode ser tarde demais para você. Porque hoje, como eu falei em algumas palavras atrás, Jesus, Deus, Ele é seu Pai hoje, mas um dia Ele será um grande juiz que vai nos julgar. Então aceite hoje Deus como seu Pai, porque Ele está de braços abertos, dizendo: meu filho, venha a mim, se arrependa do seu pecado e eu vou te perdoar. Mas um dia Ele virá e vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. E a Bíblia diz que Ele vai fazer isso para muitos que vão dizer: em teu nome eu curei, em teu nome libertei, em teu nome fiz maravilhas. Mas Ele vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então essa é a sua noite. Terceiro sinal, no versículo 5: felizes os mansos, porque herdarão a terra. E o terceiro sinal é um coração submisso. O manso, ele é submisso a Deus. Ele é submisso à vontade de Deus, à palavra de Deus. Então nós precisamos ter um coração submisso. Nós precisamos ter um coração manso, um coração calmo. Ser manso não é um atributo natural. Ser manso não é algo que a gente alcança na força do nosso braço. Ser manso é um fruto do Espírito. O Espírito gera em nós a mansidão. O Espírito nos dá a capacidade para sermos mansos. Você tem dentro de você a capacidade de ser manso. Aristóteles define mansidão como o justo equilíbrio entre a ira excessiva e a falta absoluta da ira, ou a impassividade. É o equilíbrio. Nós precisamos encontrar o equilíbrio do Senhor dentro de nós. Nós precisamos ter essa mansidão dentro de nós. Gente, ser manso não é ser frouxo. Nada a ver uma coisa com a outra. Ser manso não tem a ver só com você controlar as suas coisas externas. Não tem a ver só com o exterior. Mas o manso é algo que mexe dentro de você. Você é manso interiormente. Você é submisso. A mansidão em nós nos ensina que Deus está no controle da nossa vida e que nós somos totalmente controlados por esse Deus poderoso. Então, se uma vez que nós somos totalmente dominados e controlados por esse Deus maravilhoso, não há razão
para perdermos o domínio próprio. Não há razão para perdermos o controle. Nós precisamos obedecer, primeiramente, a Deus sobre todas as coisas. Acontece, irmãos. Continuando. Então, o terceiro sinal é o sinal da submissão. Somos submissos a Deus. E somos submissos a toda autoridade. Você precisa ser submisso às autoridades na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que toda a autoridade foi delegada por Deus. Então, sim, você precisa ser submisso ao seu presidente. Você pode até não gostar dele, mas você precisa ser submisso às leis que ele coloca. Você precisa ser submisso ao seu prefeito e às regras que ele coloca. Você precisa ser submisso ao seu pai. Você precisa ser submisso ao seu marido. O marido é o cabeça. Por isso que uma das coisas mais importantes que você precisa, assim, ter toda a sua atenção em jejum e direção de Deus e oração e manto, é com quem você vai se casar. Você precisa ter uma revelação profunda. Mulher, principalmente mulheres. Porque quando você casa, o seu marido é o cabeça. E você precisa se submeter. Submissão não é escravidão. Não é. Submissão não é você ser empregada do seu marido. Submissão não é o que o mundo diz. Submissão é você estar debaixo da mesma missão. Então, mulheres, estejam debaixo da missão de seus maridos. Maridos, estejam debaixo da missão de Deus, porque Jesus é o seu cabeça. Mulheres, não fiquem sendo levadas pelo feminismo, porque quando você estiver diante de Deus, você vai ter que prestar conta por que você não foi submissa ao seu marido. E é o seu marido que vai prestar conta diante de Deus, por que ele não foi submisso a Deus. Amém? Então, submissão é o terceiro sinal. E eu não estou falando aqui de ações de meramente submissão, não estou falando de aparência de submissão, eu estou falando de coração. Lembra? Deus vai julgar as nossas intenções, as nossas motivações. Então Deus não vai olhar para as coisas que você faz, Deus vai olhar para o que você pensa, intenta na sua cabeça. Então tudo que eu falar aqui, a gente está focando no interior, amém? Quarto sinal, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A quarta bem-aventurança fala sobre apetite espiritual. Os que têm fome e sede de justiça são saciados e felizes. Porém, se você não tem fome e sede de Deus, da justiça de Deus, talvez você precise primeiro entrar no reino de Deus. Talvez você está precisando aceitar Jesus no seu coração. E hoje também vai ser a noite. Se você ainda não aceitou Jesus no seu coração, você ainda tem essa chance hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Não espere pelo dia de amanhã, porque o amanhã pode nunca chegar para você ou para mim. Mas hoje, Deus está te chamando para aceitá-lo. A felicidade também não está no alcance daqueles que têm fome e sede de felicidade.
A felicidade não está ao alcance daqueles que têm fome e sede de experiências ou de bênçãos. A felicidade e as bênçãos, elas são resultado da justiça de Deus na nossa vida. A fome espiritual, ela é uma característica do povo de Deus. Sabe aquela coisa? Quanto mais você ama, mais você quer amar. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto mais você obedece, mais você vai obedecer. Quanto mais você estuda a palavra, mais você vai querer estudar a palavra. Porque no início pode ser difícil, porque hábitos levam tempo para mudar na nossa vida. Então, esse apetite espiritual, ele pode não vir imediatamente se você orar só um dia, se você ler a Bíblia só um dia, se você vier uma vez no culto apenas. Não, o apetite espiritual, ele é na nossa vida enquanto nós vamos orando, enquanto nós vamos lendo a Bíblia, enquanto nós vamos buscando o Senhor, nós vamos ter cada vez mais fome, mais sede da justiça de Deus. É uma progressão. Quanto mais você busca, mais você quer, mais você quer. É algo que o Espírito Santo, ele te satisfaz, mas ele não te sacia. Sabe? Às vezes você está com sede de beber água, e você bebe água, e às vezes você vai se saciar com um copo de água, às vezes você vai se saciar com mais de um copo de água, mas vai chegar um momento que você vai se saciar. O espiritual, as coisas de Deus, você não se sacia. Você está sempre querendo mais. E quanto mais você bebe da palavra, quanto mais você come da palavra, mais você quer, mais você quer, mais você quer. Porque é o Espírito gerando isso dentro de você. E isso é uma característica de que você é um cidadão do céu. A característica, ela não está naquilo que você deixou de fazer. Nós, em nome de Jesus, passamos daquela fase das listas, né? Deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, passe a fazer isso, passe a fazer aquilo. Não possa fazer isso, não pode fazer isso, não pode tal lugar, não pode fazer não sei o quê, não pode fazer não sei o que. Era tão não pode, que a lista era muito grande. Mas eu quero dizer para você que quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você busca Deus, mais escolhas espirituais você vai fazer na sua vida. Então, esquece da sua cabeça a lista do não pode e foca no que você precisa fazer. Foca na oração, foca na leitura da Bíblia, foca na palavra. Foca no que você precisa fazer hoje, para que a fome espiritual venha amanhã. Quantos aqui sentem que tem fome e sede de Deus, da justiça de Deus? É algo insaciável e é algo maravilhoso. Quinto sinal, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. As 4 primeiras bem-aventuranças até aqui tratam da nossa relação diante de Deus. Depois de lançar o alicerce de ser dependente de Deus, ser um pecador arrependido, ser submisso, ser faminto por Deus, estamos agora prontos a examinar a questão do fazer. O ser vem antes do fazer. Quem é, faz. Então nós estabelecemos aqui quem nós somos, nós estabelecemos a nossa identidade, nós estabelecemos que precisamos nos arrepender do nosso pecado, nós estabelecemos que somos pessoas mansas e submissas, amém? E nós estabelecemos uma fome insaciável por Deus. E agora nós vamos falar sobre o quinto sinal. É a empatia. As 4 primeiras bem-aventuranças, elas vão focar na nossa relação com Deus. E as outras agora, as próximas 4, vão focar na nossa relação com os outros. Nessa bem-aventurança, Jesus falou que a misericórdia é tanto um dever como uma recompensa
recompensa. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. E por que eu coloquei aqui que o quinto sinal é a empatia? Porque misericórdia é muito similar. E eu queria trazer essa palavra, empatia. Quem aqui sabe o que é empatia? Levanta a mão. Poucas pessoas. Empatia é você ser assim, se colocar no lugar do outro. Você está sempre, quando acontece alguma coisa, você se coloca no lugar da outra pessoa. Ao invés de você julgar a outra pessoa, você se coloca no lugar dela. Você pensa, cara, como que deve ser estar no lugar daquela pessoa, sofrer o que aquela pessoa sofreu, viver o que aquela pessoa viveu. Nós precisamos ser pessoas mais empáticas uns com os outros. E quando nós somos empáticos, quando nós somos misericordiosos, a recompensa é que nós receberemos misericórdia. Então, quando você é misericordioso com o seu irmão, Deus é misericordioso com você. E nós carecemos da misericórdia de Deus, irmãos, porque como eu falei, Deus é um Deus puro, santo, imaculado, perfeito. E nós somos o que, irmãos? Somos pecadores. Somos sujos. Nós temos telhado de vidro. A gente quer tirar pedra no outro, mas a gente esquece que nós temos telhado de vidro. Então, toda vez que você for misericordioso, toda vez que você for empático com o seu irmão, Deus será misericordioso com você. Sabe aquele texto que você já pode ter lido que diz assim: com a mesma medida que medirdes. Só que as pessoas pegam só o versículo inicial, né? Não julgueis para que não sejais julgado. Aí a pessoa fala, a gente não pode julgar. Mas depois o texto continua dizendo: com a mesma medida que você medir o seu irmão, você será medido. Então, um dia você será julgado por Deus, mas Deus vai te julgar pela medida que você julga o seu irmão. Será que você tem sido muito exigente com o seu irmão? Será que você tem sido muito pesado com o seu irmão? Inflexível com o seu irmão? Hoje é noite de você se arrepender disso. E hoje é noite de você mudar isso na sua vida, para que no dia do juízo final, Deus possa medir você misericordiosamente. Sexto sinal, versículo 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Na sua versão pode estar: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O sexto sinal fala sobre motivações íntegras. Porque a pessoa que ela é íntegra, ela busca essa pureza, ela busca essa santidade interior, não exterior. Mas é o nosso pensamento puro, as nossas intenções puras, as nossas motivações puras. Ah, queridos, quantas vezes os nossos pensamentos, as nossas motivações, as nossas intenções, os nossos interesses são escusos e você está só com a aparência de santidade. Quantas vezes escondemos dentro do nosso coração coisas escusas, coisas sujas, que a gente acha que está guardado dentro de nós, mas não está não. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo o pensamento que você está tendo agora. Deus está vendo o sentimento que você teve quando você pecou. Deus vê que você maquina o
mal, você intenta o mal na sua cabeça. Deus vê. E Deus e Jesus, Ele diz aqui, ó, bem-aventurados ou felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Quantos aqui querem ver Deus? Eu também quero ver Deus. E esse ver Deus pode ser tanto hoje, porque Deus pode se revelar a você, quanto no futuro, quando estivermos diante do Pai. Quantos querem ver o Deus diante do Pai? Vocês precisam ter coração puro. Vocês precisam ter um coração limpo diante de Deus. Não é diante de mim, mas é diante de Deus. Deus precisa olhar para a sua motivação, para o seu interesse e ver uma busca por pureza, uma busca, um anseio por santidade. E uma das coisas que nós precisamos fazer para buscar essa pureza é fugir da aparência do mal. Não sei se dá para vocês verem aqui. Na luz gera uma sombra. Faz assim com o braço assim, ó, que você vai ver sua sombra do braço. Pode fazer, você vai ver a sombra do seu braço, tá vendo? Sabe o que é aquela sombra ali? É a aparência de Isadora. Ou é a aparência de vocês? A sombra sou eu? Não. Mas é a aparenta que eu tô. Às vezes, não sei se já passaram por isso, né? Você só vê a sombra da pessoa passando assim, às vezes você leva até um susto. Você pensa assim, era um fantasma. Não, era só uma pessoa passando. Mas por quê? Para fugir da aparência do mal. E tem outro texto que fala assim, ó, resistir ao diabo. Olha que interessante. Fala para você resistir ao diabo. Mas quando fala mal, a aparência do mal, não está falando da sombra do diabo. Não é para você fugir da sombra do diabo. Não, é para você fugir daquilo que pode levar você para o pecado. Aquilo que que aparenta, aparência do mal. E cada um aqui somos seres individuais. O que é a aparência do mal para mim pode não ser para você. E o que é para você pode não ser para mim. Vou dar um exemplo para você. Homens que têm problemas com pornografia, com masturbação, não pode ver Game of Thrones. Não pode ver séries, filmes, novela que tenha cenas de nudez e de sexo assim, solto. Porque se você vê, meu irmão, você está alimentando o mal que você sofre para lutar contra. Então o que é fugir da aparência do mal nesse caso? É a pessoa não assistir. Vocês estão entendendo? Então vocês, cada um de nós, precisamos identificar o que é o mal para mim. O que me faz mal? Eu preciso fugir da aparência dele. É correr, é perna para quem te quer, meu filho, é passar longe. Porque com pecado não se brinca. E tem muita gente brincando com pecado. Pecado é pecado, não tem negociação. Fuja da aparência do mal. Fuja e você vai experimentar uma pureza de coração. Você vai experimentar uma pureza de intenção. Às vezes você olha as mulheres no Instagram e aquelas fotos de biquíni, aquilo te incita ao pecado. Deixa de seguir, meu irmão. Sai do Instagram, sai do Facebook. Mas foge, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e o juízo está chegando. E eu tenho certeza que você quer subir ao céu junto com o Pai. E eu quero dizer para você que é um preço muito pequeno
a se pagar para você passar a eternidade com Deus. Vale a pena. Olha, irmãos, vocês estão vendo que eu estou magrinha, né? Estou emagrecendo, irmãos. Estou conseguindo emagrecer. Mas ontem eu fui num casamento. Eu fui no casamento ontem. E a comida era crepe. Aí tinha crepe de chocolate com morango, banana. Aí eu falei, não. Eu quero só a banana e o morango. E aí meu esposo ficou assim, amor, como é que você vai comer? Só tem crepe. Não tem problema. Eu pego o crepe, abro o crepe, como recheio e deixo a massa. Foi o que eu fiz. Tinha um monte de docinho, irmãos. Eu sou apaixonada por docinho de casamento. Eu amo docinho de casamento, eu amo. Quem aqui já me viu na festa de casamento sabe, eu sou aquelas louca, maluca, que sai com a bolsa cheia de docinho. Quer dizer, eu era, né? Eu era. Não, e vocês não sabem da maior. Eu tive que levar o docinho bom lá pra casa, porque eu tenho que levar pro trabalho em quarta-feira. Aí a minha geladeira tá cheia de docinho de casamento. E eu tive que dizer não. Porque vale a pena. Está valendo a pena para mim dizer não para coisas que eu amo. E você pode pensar assim, Isadora, mas só umzinho, não vai fazer mal. Vai fazer mal. Porque hoje o açúcar é o mal para mim. Então eu preciso fugir da aparência. Da aparência do mal. Eu tenho que falar, não docinho, não açúcar. Por causa de um objetivo, por causa de um alvo. Então, se você tem um alvo de ir para o céu junto com Jesus, junto comigo, junto com a igreja, o preço que você vai pagar não é nada. Não é nada. Então, eu vou ser ousada aqui, irmãos. Mulheres e homens, se você tem problema com pornografia, se você tem problema com masturbação, William, Tainá, fica de pé. Você vai procurar aquele casal e você vai dizer assim, eu preciso passar pelo aconselhamento com vocês. Preciso passar por libertação. Pode sentar. E isso vai ser a chave de mudança na sua vida. Porque, irmãos, o vício em pornografia e o vício em masturbação, ele é tão maléfico qualquer vício em drogas. Então eu desafio você que tem esse problema. Não tenha vergonha, não deixa o diabo usar a vergonha para impedir você de ser liberto. Não deixa a timidez, a vergonha ou o orgulho roubar de você o galardão no céu. Você pisa na cabeça do seu orgulho. Você pisa na cabeça da sua arrogância. Abaixa a cabeça, procura eles e vai viver o melhor de Deus na sua vida. Porque depois que você se liberta, você vive o melhor de Deus. 7º sinal. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. O 7º sinal eu coloquei que é conciliador. Nós precisamos ser conciliadores. Nós precisamos fazer a paz uns com os outros. Nós precisamos ser aquela pessoa que faz os inimigos entrarem em paz. Nós precisamos ser essa pessoa que gera paz nos relacionamentos, que gera paz na igreja, que gera paz em casa. Nós precisamos ser esses pacificadores. O pacificador, ele é aquele que prefere ele sofrer o mal do que ele fazer mal. O pacificador é aquele que mantém a comunhão entre os irmãos. É aquele que encontra o equilíbrio nos relacionamentos que estão meio turbulentos. Jesus está convidando você nessa noite. Seja um pacificador, porque a sua recompensa será ser chamado filho de Deus. E aqui é uma recompensa que as pessoas vão ver que você é filho de Deus, porque vão ver obras de paz na sua vida.
Você vai ser aquela pessoa que o seu chefe no trabalho sempre vai chamar você para conciliar um problema. Você vai ser aquela pessoa que seu chefe vai chamar para orar. Você vai ser aquela pessoa que seu chefe vai pedir conselho, porque o seu chefe, ou o seu professor, ou eu não sei quem é autoridade na sua vida hoje, mas ele vai ver que você é um filho de Deus. Nesse texto não está falando que é Deus que vai chamar você de filho, porque você já é filho. Deus já te chama de filho. Isso é um fato. Você é filho, acabou. Mas aqui está falando que se você for um pacificador, se você for um conciliador, as pessoas vão dizer que você é filho de Deus, porque elas vão ver isso na sua vida. Amém? O pacificador é aquele que constrói pontes e não abismos. Você constrói pontes de pessoa para pessoa, de conflito para conflito. E talvez você já tenha identificado que você é assim. E às vezes você fica pensando, por que eu me meti nesse problema? O que eu estou fazendo aqui? Isso não tem nada a ver comigo. E eu estou me metendo na vida dos outros. Mas é porque Deus está usando você para trazer uma conciliação. Deus vai usar você para construir uma ponte entre as pessoas. Ponte de reconciliação. Ponte de perdão. Pontes ao invés de abismo. Construa pontes. Oitavo sinal. Perseguidos por causa de Cristo. Vocês serão perseguidos. Que é Isadora? Quer ver? Vamos lá para o texto. Versículo 10. Bem-aventurados ou felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E logo no 11. Felizes são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Então Jesus, ele está falando aqui, cara, vocês serão perseguidos. Como os profetas foram perseguidos, vocês serão perseguidos também. Vocês serão perseguidos por minha causa. Felizes são vocês que são perseguidos. E sabe por que felizes? Porque nós sabemos, é só a gente ler as histórias dos mártires. Os caras mais ungidos, irmãos, os caras mais consagrados, eles morreram da forma mais horrível que você possa imaginar. Um foi crucificado de cabeça para baixo, outro foi no fogo, outro foi decapitado, outro foi expulso para uma ilha e ficou isolado do mundo na ilha até morrer. É só assim, irmãos. E aí você hoje pode pensar assim, mas eu não sofro esse tipo de perseguição. Sabe qual a perseguição que nós sofremos no Brasil? Perseguição nas palavras. Quantas pessoas nos perseguem, nos amaldiçoam, mentem para nós, nos enganam com palavras. Isso está produzindo um peso de glória. Porque você é um cristão, o mundo odeia você, porque o mundo odiou Jesus. E Jesus era um ser perfeito. Então, se o mundo odiou Jesus, o mundo vai nos odiar. Não tem para onde correr. Nós não podemos ser enganados por um anseio que o mundo nos ame. Meu irmão, se o mundo está amando você, eu sinto ter que te alertar que algo não está certo. Porque o mundo precisa nos odiar. Porque nós somos de Jesus. Nós fomos enxertados na videira que é Jesus. E da mesma forma que o mundo odiou Jesus, da mesma forma que perseguiram os profetas, nós também seremos perseguidos. Então, o oitavo sinal que acompanha os verdadeiros cristãos é a perseguição. E aqui no Brasil, a perseguição em palavras.
eu quero dizer uma coisa para você. Não se venda, não venda a sua fé para você ter paz e amor com todo mundo. Não vale a pena. Não vale a pena você abrir mão do seu lugar no céu, no reino de Deus, para você ser amigo de todo mundo, para todo mundo te amar, para todo mundo querer estar com você. É um preço muito alto que você vai pagar na eternidade por querer agradar todo mundo. Não queira agradar todo mundo. Não mude quem você é por ninguém. Mude por Deus, porque Ele é o único que vale a pena. Eu quero convidar você a ficar de pé. Somos constrangidos por esse Deus santo, porque sua santidade e pureza confrontam o nosso pecado e a nossa imundície. Aqui temos nossa identidade firmada em Cristo, que somos pecadores sim, porém somos filhos de Deus e servos do Deus vivo. Somos levados ao quebrantamento, ao arrependimento. É gerada em nós uma mentalidade submissa a Deus. Esse encontro com o reino de Deus muda dentro de nós a nossa essência, porque passamos a ter, a querer e ser o que antes era impossível para nós. Passamos a ter uma fome espiritual, uma necessidade de Deus. Passamos a ser mais empático com os outros. Passamos a querer a pureza, buscamos a integridade. O processo de cidadania do céu traz esses 8 sinais na nossa vida. A nossa identidade é fortalecida e firmada. Somos quebrantados ao arrependimento dos nossos pecados. A submissão a Deus é regra de vida para nós. Somos tomados por uma fome e uma sede por mais de Deus. E isso faz de nós mais empáticos para com os outros. Nossas motivações e intenções são puras e íntegras. E exercemos o papel de conciliadores e pacificadores. Isso tudo gera em nós uma aceitação à perseguição. Não nos venderemos. Nessa noite, eu tenho um convite para você. Tenho um convite para você a se quebrantar comigo. Queridos, enquanto eu montava essa mensagem na minha casa, sentada à mesa, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, talvez muitos aqui estavam dormindo. Eu estava orando por você. Eu pedi a Lúcia para vir cedo, para ela ungir cada cadeira. A cadeira que você está sentada foi ungida hoje para o Espírito Santo tocar a sua vida. Porque na minha casa, a música pode começar. Na minha casa, eu lendo esse texto e Deus falando comigo e essa música tocando. Eu pedi, Senhor, gera em nós, Senhor, arrependimento. Gera em nós um quebrantamento. Gera, Senhor, esse confronto com a sua santidade. O Rei a quem servimos é santo, é puro, é imaculado. E Ele está aqui com você nessa noite. Sobre o trono Ele te trouxe aqui. Justiça, eternamente haverá um rei. Você não veio aqui porque alguém te convidou. Ele voltará. Você veio aqui porque para governar Deus está chamando você. as nações. Deus está chamando você. Que hoje há O leão está aqui nessa noite. O leão está aqui rugindo.